Boa noite a todas, a todos. Nesse domingo celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos. E nessa ocasião é importante nos atentar à terminologia, porque às vezes a gente usa os termos defunto e mortos como se fossem sinônimos, e na realidade não são. São dois significados diferentes. De fato, defunto, o termo defunto deriva do verbo latim defungere, que significa ter cumprido, ter realizado ou desempenhado uma missão. Então, esse termo defunto não indica o fim da vida, mas indica o cumprimento de um percurso, o encerramento de uma etapa, que vai se transformando, prosseguindo sob novas formas. E por isso seria mais correto evitar opor esses dois termos, morte e vida, como se fossem realidades diferentes. Melhor seria falar de nascimento e de morte como dois momentos fundamentais da mesma vida, da mesma existência. E, de fato, entrar e sair da existência terrena fazem parte de um mesmo ciclo vital. Tá? E ambos, ao morrer e ao nascer. Basta pensar ao recém-nascido, né, que morre para aquele mundo seguro e protegido que era o seio materno, para se abrir ao desconhecido. É justamente nesse morrer que lhe permite viver, encontrar a luz, encontrar o amor dos pais que estavam aguardando por ele. Então, da mesma forma, na hora da morte, o ser humano deixa um mundo que lhe era familiar para nascer em outra dimensão. E é nesse passar que ele experimenta a plenitude do amor de Deus, que agora o envolve com a sua luz. Por isso, na tradição antiga, o momento da morte era chamado de dia natalício, o dia do nascimento, ou seja, o ponto culminante de sua existência terrena, o coroamento. E partindo dessa mesma concepção da morte, então a relação entre os vivos e os defuntos não se interrompe, mas muda de forma. Então, claramente se transforma a maneira de comunicação, de relação de acordo com as nossas possibilidades humanas e espirituais. Mas a mensagem dos evangelhos é clara. Por meio da morte, a pessoa continua sua existência em outra dimensão, crescendo, se transformando continuamente rumo à plena realização de si mesma. Um antigo prefácio da liturgia, encontrado no Sacramentário Gelasiano, expressa isso com palavras luminosas, belíssimas. Ele diz: a vida não é tirada, mas é transformada. E essa é uma das expressões mais antigas e tradicionais da fé da Igreja sobre a morte. Então, a própria vida continua, mas não como uma essência espiritual abstrata, mas é uma realidade integral, assim como nos ensina São Paulo aos Coríntios, né? Quando ele diz: semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. É sempre um corpo, mas que passa do físico ao espiritual. Como trouxemos a imagem do homem terreno, continua São Paulo, assim levaremos a imagem do homem celeste. Então, a vida é enriquecida de todo o bem que se cumpriu, que a pessoa realizou, a pessoa entra pela morte na plenitude da condição divina. Então, a morte física, na vida do crente, não tem a última palavra. Ela não é derrota, nem aniquilamento, nem simples espera, mas é a passagem para a plenitude definitiva. E é por isso que na comemoração de todos os fiéis defuntos, a liturgia escolhe um trecho do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 37 e 40, onde se apresenta o discurso que Jesus proferiu na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. Neste ensinamento aos discípulos, Jesus declara que ele se faz pão, alimento de vida, para que todos os que o acolhem sejam também capazes de se tornar pão, isto é, nutrimento de vida para os outros, num dinamismo sempre crescente de amor recebido e amor partilhado. E nesse acolhimento do pão, que é o próprio Jesus, e no fazer-se pão pelos irmãos,
floresce em nós a vida de Deus, uma vida divina e por isso capaz de vencer a morte. E para compreender melhor o ensinamento de Jesus, vamos iniciar a ler, são só 4 versículos, mas muito, muito bonitos, muito ricos. Então, no versículo 35, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Então, essa expressão, eu sou, é o nome com que Jesus reivindica a sua condição divina. Ele diz, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, dessa forma, Jesus confirma a sua identidade divina e se manifesta como o pão que concede essa vida indestrutível. E o pão, a gente sabe, é o alimento, né, que necessitamos para viver. Então, Jesus convida a nutrir-se dele, assimilá-lo plenamente, para que ele se torne a própria vida do ser humano e o transforme nesse homem novo, aquele criado segundo o desígnio de Deus, como escreve São Paulo aos Efésios. Então, é esse processo de transformação que faz com que a vida meramente humana, que é chamada pelos evangelistas com o termo grego bios, do qual vem biológico, e que é uma vida destinada ao fim, é esse processo de transformação que faz com que a vida meramente humana se transforme em vida divina, que é chamada pelos evangelistas zoé, em grego. Então, tem 2 termos, né? A vida que acaba é a bios, e a vida divina, que dura depois da morte, é zoé, né? Uma vida para sempre, vida eterna, vida que não se acaba. Então, enquanto a observância da lei centrava o ser humano na busca da própria perfeição, a assimilação de Jesus, pão da vida, orienta o ser humano para o dom de si mesmo. E o dom de si mesmo elimina a distância e gera igualdade entre todos. No versículo 36, Jesus diz: eu vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Ele se refere ao que havia afirmado anteriormente: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Então, Jesus percebe que a multidão deseja o dom, isto é, o pão, mas não quer aderir à sua pessoa. Estão prontos a receber, tanto que lhes pede: Senhor, dá-nos sempre esse pão, mas não são dispostos a amar, a doar-se, a se fazer pão, como Jesus. Então, ao repreender aqueles que, mesmo tendo visto, não crerem nele, né, não aderiram à pessoa de Jesus, Jesus contrapõe a bem-aventurança daqueles que, sem terem visto, crerão. Então, não basta, portanto, ver para crer, mas é preciso crer para conseguir ver. No versículo 37, ele afirma: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vê a mim, eu não o rejeitarei. Então, em vez de usar a expressão todos aqueles, como seria esperado, o evangelista utiliza o neutro tudo. Isso indica que a mensagem de Jesus diz respeito a uma comunidade indivisível, da qual ninguém pode ser separado e nem pode se perder. E é o Pai que entrega os seres humanos a Jesus. Então, esse anseio de plenitude de vida que o Criador colocou no íntimo de cada ser humano criado à sua imagem, encontra plena resposta apenas em Jesus, que não exclui ninguém, mas acolhe a todos e os conserva junto a si. E Jesus acolhe também aqueles que a instituição religiosa rejeita, como fará mais adiante com o cego de nascença por ele curado. Os fariseus lhe disseram: tu nasceste inteiramente em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Então Jesus soube que o haviam expulsado e ao encontrá-lo perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? No capítulo 9 do Evangelho de João. E continua: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, para compreender bem essas expressões do Antigo e do Novo Testamento,
é preciso recordar a cosmologia da época. Os céus eram considerados a morada de Deus, e tudo o que procedia dos céus descia para a terra. Então, toda a manifestação divina vinha, portanto, dos céus. Então, a expressão usada por Jesus, eu desci do céu, não deve ser entendida no sentido espacial, mas teológico. Significa vim de Deus. Indica que a origem de Jesus não era apenas humana, mas divina. E com a descida do Espírito sobre ele, Cristo se torna a presença definitiva de Deus entre os seres humanos. Então, o objetivo de Jesus e do Pai é o mesmo, é comunicar a vida aos seres humanos. E aqui tem um versículo de grande importância, que é o versículo 39, que diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, aqui aparece pela primeira vez no Evangelho de João a expressão último dia, que o evangelista utiliza 7 vezes nesse evangelho, sendo 4 delas nesse mesmo discurso, sempre associada ao verbo ressuscitar. Então, para Jesus, a ressurreição não depende da observância da lei, como ensinavam os fariseus, mas da adesão à sua pessoa. E para o evangelista, o último dia não é aquele dos fariseus, entendido como o fim dos tempos, mas é o dia da morte de Jesus e dos efeitos dessa morte sobre aqueles que o acolheram. De fato, é somente no momento da morte de Jesus que pode realizar-se plenamente o convite de Cristo e que os fiéis recebem o seu Espírito. Então, ao situar a morte de Jesus como o último dia, o evangelista se distancia da teologia tradicional, que colocava a ressurreição em um tempo remoto, no fim dos tempos, e atrás para o presente da fé, onde o encontro com Cristo vivo já se realiza e já comunica vida eterna. O último dia, portanto, é aquele em que se conclui a criação do ser humano, é o 6º dia. O dia da morte de Jesus, quando, tendo completado sua obra, ele entrega na cruz o Espírito. O dom do Espírito, que é a própria vida divina, traz consigo também o dom da ressurreição. Então, o último dia, o dia da morte de Jesus, é o dia em que o Cristo doa o seu Espírito e, ao mesmo tempo, ressuscita aqueles que o Pai lhe confiou. Então, enquanto na concepção judaica o mundo futuro começava somente ao final deste mundo presente, para Jesus, isso é muito importante, a nova realidade da vida, uma vida capaz de vencer a morte, penetra na história humana e se entrelaça com ela, criando já neste mundo uma nova dimensão definitiva e eterna, que pode ser experimentada pela comunidade que aderiu a ele. Por isso, São Paulo chegará a afirmar que os crentes já ressuscitaram. Ele diz: se, portanto, ressuscitastes com Cristo no passado, então, como ressuscitar antes da morte? E Paulo responde implicitamente: sim, é ainda em vida que se pode viver a ressurreição. Então, a ressurreição começa nessa terra, no coração daquele que acolhe o Espírito do ressuscitado. E Jesus insiste novamente, esta é a vontade. Né? Novamente o evangelista usa o artigo definido, do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ao denominar-se simplesmente Filho, Jesus une em um único título o Filho de Deus e o Filho do homem. O Filho representa o homem completamente realizado, o ser humano que é presença de Deus no mundo. E ver no ser humano Jesus, o Filho de Deus, significa reconhecer que o ser humano é capaz de tornar-se filho de Deus, realizando em si o projeto do Criador. E a vontade de Deus, e aqui é importante notar, como já mencionei, que o evangelista usa o artigo definido, não é uma vontade entre tantas, mas a vontade única e positiva.
Faço questão de sublinhar isso, porque, infelizmente, por causa, às vezes, de uma espiritualidade distorcida ou de uma educação religiosa inadequada, muitas vezes identificamos a vontade de Deus como apenas com os acontecimentos tristes ou dolorosos da nossa vida. Então, quando é que costumamos dizer, por exemplo, seja feita a tua vontade? Né? Geralmente, quando não conseguimos fazer diferente. Então, nós aceitamos de forma passiva, né, uma vontade de Deus dolorosa. Mas nos evangelhos, a vontade de Deus é uma só e é sempre positiva. E é que o ser humano se realize plenamente, desenvolvendo ao máximo a sua humanidade, para alcançar dessa forma a condição divina que lhe permite ultrapassar a fronteira da morte. Então, quanto mais humano é o ser humano, tanto mais o divino se manifesta nele. E há, porém, um detalhe delicado e muito profundo, uma fineza teológica do evangelista João. Quando fala de vida eterna, ele omite o artigo definido. Então, o que Jesus promete não é a vida eterna, mas vida eterna. Né? Então, a vida eterna seria algo que começaria apenas depois dessa existência, mas vida eterna é essa mesma vida, que já é eterna e permanece para sempre. Então, essa é a boa nova desse domingo. E por isso agradecemos ao Senhor por todos os nossos entes queridos que continuam a viver nessa nova dimensão, uma dimensão que não os afasta de nós, mas ao contrário os torna mais próxima. A deles não é, portanto, uma ausência, mas uma presença ainda mais intensa. Então, com essa boa nova, eu desejo um bom domingo e nos vemos semana que vem.